Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis assentar. Quero aqui manifestar a alegria de poder estar mais uma vez cooperando com os irmãos e servindo a nossa igreja e aos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, e louvar a Deus pelo privilégio de cear junto com os nossos pastores. Eu dizia à igreja ali em Pouso Alegre, a qual pela bondade de Deus e dos nossos pastores estamos ali os representando. Eu disse a eles durante esse mês que nós viríamos aqui para honrar os nossos pastores, porque nós estamos ali apenas representando eles, mas eles são os nossos pastores, pastor da igreja ali em Pouso Alegre, e nós temos vivido ali, pastor, um tempo de alegria, um tempo de paz, de comunhão. A igreja está vivendo um tempo muito especial, e nós louvamos a Deus pela vida do senhor, do pastor Wellington Júnior, e de todos que trabalharam da diretoria para que tudo isso acontecesse de forma pacífica e abençoada. Tem um grupo maravilhoso aqui, e com certeza eles vieram aqui hoje não só no intuito de cultuar, mas também de louvar a Deus pela vida de vocês, e com certeza nós estamos muito felizes. Não é isso, irmãos de Pouso Alegre? Amém? Eita, quase que eu fiquei animado aqui. Vamos tentar mais uma vez, né? Vocês estão felizes, irmãos, por causa dessa união? Diga comigo, amém? Amém. Ô pastor, agora consegui me livrar dessa. E agora eu tenho até cabelo, né, irmã Marta? A irmã Lídia disse que meu cabelo não vai chegar a ficar igual ao do Danilo, mas eu vou vencer, irmã Lídia. A senhora vai ver, eu vou rompendo em fé. Vou chegar lá. Quem me viu careca e não me ajudou, agora quando me vê de cabelo vai se arrepender. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 9. E o versículo de número 7. E o texto diz assim: capítulo 9 do livro dos Juízes, e o versículo 7. E dizendo Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouve a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Agora pois, se é que em verdade e sinceridade obraste, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua própria vida, e vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje
vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Amém. Este texto conta a nós a parábola de Jotão. A parábola de Jotão, ela surge num momento histórico de Israel, muito importante para aquela nação, e Jotão não teria uma forma melhor de se expressar do que citando essa parábola. Todas as vezes que conta uma parábola, o propósito dela é gerar em nós uma pergunta, e essa pergunta tem uma resposta, e a nossa resposta será a sentença que determinará sobre a nossa vida. Todas as vezes, seja Jotão, Natã, o próprio Jesus, quando falava uma parábola, depois da parábola vinha uma pergunta, e a pergunta tinha uma resposta, e a resposta que alguém dava àquela pergunta seria a sentença sobre a sua vida. Pois bem, Jotão está contando essa parábola sobre as árvores, porque acontece um fato muito inusitado e interessante. Qual? Antes dessa parábola, nós temos a história, o desfecho da história de Gideão. Gideão é alguém que Deus levantou num período em que Israel estava 7 anos sendo subjugados pelos midianitas. E a Bíblia diz que durante esse tempo em que Israel está sendo subjugado, no capítulo de número 6, diz que esses homens, mulheres, que estavam debaixo da servidão dos midianitas, eles criaram para si alguns subterfúgios, alguns escapes, para tentar fugir daquela opressão dos midianitas. É interessante, porque essa opressão, esse momento em que os midianitas subjugam Israel, dura 7 anos. E durante esses 7 anos, o propósito de Deus era qual? Todas as vezes que Deus permitia que uma nação subjugava Israel no período dos juízes, era para que o povo se unisse e se voltasse para Deus. Mas Israel fez uma interpretação equivocada disso, porque no capítulo 6 e no versículo de número 2, diz que Israel, ao invés de se unir, ao invés de se reunirem, ao invés de somarem forças e buscarem ao Deus de Israel, para que aquele momento difícil de servidão aos midianitas cessasse, o texto vai dizer que cada um arrumou uma forma, um meio de escapar da servidão dos midianitas. A Bíblia diz que um entendeu que melhor seria se abrisse para ele cova, e a Bíblia diz que cavaram para si covas nos montes. Outro grupo entendeu o seguinte: para fugir da opressão e da perseguição, da servidão dos midianitas, vamos fazer o seguinte, vamos nos esconder em cavernas. E um terceiro grupo, diz a Bíblia, que fizeram para si fortificações. Ou seja, a intenção de Deus, o propósito de Deus com essa servidão aos midianitas, era que o povo se reunisse, era com que o povo unisse forças e buscasse o nome do Senhor, voltasse para Deus, para que então Deus se voltasse novamente para Israel. Mas eles, ao invés de fazerem isso, cada um achou um meio de fugir daquilo e se distanciou um dos outros, porque uns cavaram para si covas, outros se esconderam em cavernas, outros criaram para si fortificações, e o resultado foi que cada um ficou para um canto durante 7 anos. Mas o que mais me impacta no texto é porque covas não foi feito para vivos, covas foram feitas para mortos, cavernas
cavernas não fora feito para homens, seres humanos. Cavernas foi feito para animais selvagens, animais silvestres. E fortalezas são construídas para tempos de guerra, para se blindar, se proteger de possíveis guerras ou inimigos. E o texto vai dizer que não havia uma guerra, não era o local apropriado para esses homens, mas uns cavaram covas, como se tivesse o ambiente deles naquele momento, porque uma coisa é você ficar ali metade de um dia, uma experiência traumática, eu sei, mas cada um tem a sua ideia. Se alguém quisesse ir lá cavar uma cova e ficar lá metade de um dia, tudo bem, mas eles cavaram covas para passarem lá 7 anos. Sabe o que é você passar 7 anos dentro de uma cova, dentro de um ambiente fechado, dentro de um espaço curto, pequeno, num espaço geográfico bem apertado? Você vai ver, as pessoas se adaptam. Não é um dia, não é um mês, não é um ano, são 7 anos se comportando como um morto, agindo como um defunto, porque depois de 7 anos dentro de uma cova, a sua experiência dentro de uma cova acaba se tornando um ambiente para você. Aí você vai entender que alguns se comportaram como mortos durante esses 7 anos, outros foram se esconder em cavernas, e depois de 7 anos dentro de uma caverna, você acaba se parecendo com animais selvagens, com bichos, verdadeiramente bichos ali dentro daquela caverna. E outros se fortificaram tanto durante esses 7 anos, que mesmo que as pessoas fossem do mesmo povo, da mesma nação, mas eles se isolaram uns dos outros, como se qualquer pessoa que estivesse do lado de lá da fortificação fosse seu inimigo. E aí a gente pensa, isso aconteceu nos dias dos juízes. Não, isso acontece também nos dias de hoje. Quantos de nós, em tempos de crise, em tempos de prova, em tempos de luta, nós não entendemos que Deus está permitindo certas situações para que a igreja se una, para que a igreja some forças e que nós juntos possamos buscar a presença de Deus. Mas ao invés disso, o que tem de gente construindo covas e se parecendo com mortos, não age, não reage. Mas dentro da igreja, a luta, ao invés de fazer viver em comunhão e unidade, o paralisou. E ele já se acostumou a estar num ambiente desse, sem reação, sem fazer mais nada. Mas Deus te trouxe hoje aqui nesta manhã para dizer para você: sai dessa cova e volte a viver na presença dele. Tem gente que de tanto tempo que está na caverna, já parece até bicho, já ataca qualquer um que vê, agride com palavras qualquer um que se aproxima, se tornou embrutecido por causa das lutas, das provas, das perseguições, da opressão. Estão na igreja, mas estão nas suas cavernas, e se alguém ameaçar chegar perto, atacam. E outros, pior ainda, criaram para si fortificações. Todo mundo é inimigo dele, todo mundo é inimigo dela. Se alguém passa perto dela e sorri para um outro, ela já pensa: estão rindo de mim. Se alguém passa perto dela e cumprimenta ela com um sorriso no rosto, ela sai: nunca me cumprimentou, por que hoje está me cumprimentando? Passava por mim e nem olhava na minha cara, nunca falou comigo, e agora? Sabe por quê? Porque as lutas ou te fez se comportar como defunto, ou te fez se comportar como bicho, ou te fez se comportar como que se todo mundo fosse teu inimigo. Mas esse não é o propósito da luta que você está enfrentando. O propósito era para que você se unisse mais ao seu irmão, para que você estivesse mais próximo dele e juntos buscássemos a presença de Deus. Mas nesta manhã o diabo uma vez mais perdeu aqui, porque quem sabe você não tinha aberto a sua visão espiritual para entender isso ainda. Mas hoje a palavra de Deus está te confrontando e dizendo: saia dessa cova, saia dessa caverna, abaixa a tua fortificação e volte a fazer alguma coisa para que Deus volte a se manifestar. Volte.
Pois bem, Israel se comportou assim. Enquanto isso, tem um osso no lagar, malhando trigo. E interessante que na eira, malhar trigo, você pega um caniço grande, longo, você bate no trigo de longe, ó. Você surra o trigo de longe. Mas no lagar, além de ser úmido, escuro, é apertado, não tem como usar o caniço. No lagar, não é o caniço que você usa, no lagar é debulhar com a mão. O moço que está lá no lagar, ele não está de longe, porque na eira é aberto, é espaçoso, mas no lagar é apertado, vai ter que pegar o trigo com a mão. Na eira, eu prego aqui, você dá glória a Deus aí, mas no lagar é você que pega o trigo e vai debulhar, para manter a tua vida espiritual saudável. Na bênção, você vem para o culto, que prega aqui, você recebe da glória. Mas na prova, é você que fica lá que nem doido, abrindo a Bíblia, dizendo: fala comigo, Senhor. Não, esse não, Senhor, esse não valeu. A melhor de 3, vamos mais uma vez, Senhor. Senhor, agora é de verdade agora, Senhor. Oh Senhor, essa não, Senhor, olha, agora é a última, hein? E Deus lá no céu olhando, dizendo: agora está malhando trigo no lagar, né, Gideão? Agora é você, agora não é um profeta que vai te entregar, não é alguém que está te entregando uma bênção, agora é você que vai ter que pegar e debulhar o seu trigo. Deus não nos coloca no lagar à toa, é para nos ensinar a ter mais contato com o trigo. Tem gente tocando no trigo só de longe, mas nessa manhã essa prova veio para te fazer ficar mais próximo da palavra de Deus. Ei, Gideão, o Senhor é contigo. Gideão parou, olhou e disse: como? O Senhor é contigo. Ele disse: como assim? O meu pai disse que na época dele, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor mandou pragas, o Senhor fez água fluir da rocha, o Senhor tinha uma nuvem de dia para nos acompanhar e um vergalhão à noite para nos aquecer. O Senhor disse que é com a gente, mas se Deus fosse com a gente, nós estávamos vivendo as mesmas experiências que os nossos pais. Aí agora, porque a gente tem que voltar a viver isso. Gideão está falando, nós temos que voltar a ter isso, a viver isso. Aí Deus olhou para ele e disse assim: vai nessa tua força. Essa força não era força física, essa força era o desespero de ver a mudança, era uma revolta em Gideão, dizendo: nós precisamos voltar a viver como nos dias dos nossos pais, nós precisamos voltar a viver na dependência de Deus. Então, se o Senhor é com a gente, por que não acontece com a gente igual aconteceu nos dias dos nossos pais? Deus precisa de pessoas que têm a mesma força de Gideão, que não se contente em ver os dias de hoje como naturalidade. Não, a Bíblia diz que nós precisamos olhar e não remover os marcos, mas mantermos os marcos do passado, porque é isso que nos dá fé para continuarmos em frente. Se você já se esqueceu, Deus te colocou nesse lagar para você se lembrar que o Deus que foram com os nossos pais na fé pode também ser o nosso Deus. Pode ser. Naquele momento, Gideão vai, todos nós conhecemos a história, ele vence a guerra, com 300 ali, a guerra maior ele vence, e é interessante porque Deus disse para ele: você vai levar um cântaro vazio, vai levar uma tocha acesa, e vai levar a buzina. Você vai tocar a buzina, você vai quebrar o cântaro, e você vai acender a tocha. Eita, coisa maravilhosa. São 300 no monte, e como disse o servo de Gideão por ar, são como gafanhotos no vale. E Gideão pensa: será que vamos dar conta disso tudo? Deus disse: você vai fazer o seguinte: não saia do lugar, quebra o cântaro e permaneça no mesmo lugar, só que marchando, e com a tocha acesa você toca a buzina.
Gideão disse: olha, 100, vamos reunir aqui, coloca um grupo aqui, vamos ficar todo mundo aqui, ninguém anda, fica no mesmo lugar. E agora quando eu disser que é o momento, eu vou tocar a trombeta, vocês tocam, eu vou quebrar o cântaro, vocês quebram, eu vou levantar a tocha, vocês levantam. Gideão toca a trombeta, Gideão quebra o cântaro, Gideão levanta a tocha, e sem sair do lugar, é que você, quem sabe, não parou para imaginar o que está acontecendo ali, mas o efeito, o impacto dos cacos, dos vasos, dos cântaros quebrados, ao ser esmagados pelos pés, vai gerar um eco absurdo no vale, e vai dar uma percepção de quem está no vale, naquela escuridão, de um número triplicado de pessoas que estão em cima do monte. Então está aquele grupo e começa a pisar, e a trombeta tocando, e a tocha levantada. Só que tem uma coisa que Gideão não pediu para fazer, mas eles fizeram. Eles pisando e começaram a gritar: por Deus e por Gideão, por Deus e por Gideão. Eles estavam dizendo o seguinte: essa batalha é por Deus, e essa batalha é por Gideão. O dia em que nós entendemos que Deus e o nosso líder está sobre nós, comandando esse exército espiritual, não haverá batalha que nós não venceremos por Deus e por Gideão. Nós vamos vencer. Pois bem, Gideão venceu. Acabou a guerra. Gideão chega, despede o povo, todo mundo feliz. Aí o povo chega em Gideão e faz o seguinte, olha o texto. O povo chega em Gideão e diz para ele assim: reina sobre nós, não só tu, mas tu, seu filho e o filho dos vossos filhos. Sabe o que o povo está dizendo para Gideão? Se só uma batalha dessa nós já saímos vencedores, por causa de Deus estar na tua vida, imagine se você reinar sobre nós para sempre. Imagine se o teu filho e o filho do teu filho governar sobre nós para sempre. Nós não vamos perder mais guerra, nós vamos ter uma vida vitoriosa. Aí sabe qual é a resposta de Gideão? Gideão disse: gente, eu não vou reinar sobre vocês não. Juízes capítulo 8, versículo 22 e 23. Gente, eu não vou reinar sobre vocês não. Deixa Deus continuar reinando. Eu vou continuar tranquilo. Vocês continuem sob o comando de Deus, mas eu não vou reinar não. E o texto vai sugerir a nós o seguinte. Olha o capítulo de número 8 e o versículo 32. Se puder colocar para mim na tela aí. Juízes, capítulo 8 e o versículo de número 32. Olha o que vai dizer o texto. E faleceu Gideão, filho de Joás, vai, eu vou contar até 3 para nós falar todo mundo junto. 1, 2, 3. Se quiser até fazer uma preguiça na hora de falar, fica bom também. Faz assim, ó. Boa velhice. Vamos lá? 1, 2, 3. Eita. Olha, ganhei até um lenço. Ô pastor, agora eu estou com moral, né? Isso aqui acho que eu não vou nem limpar mais para não sujar. Numa boa velhice. Muito bem, morreu numa boa velhice. Sabe o que é isso? Morreu tranquilo, feliz, em paz, numa casa tranquila, um momento feliz. Ele diz: eu reinar sobre Israel, viver essa surpresa que Deus faz. Deus coloca 32 mil, de 32 mil deixa a gente só com 300, dá um susto na gente. Não tem coração para viver isso todo dia não.
Um dia só tá bom, agora todo dia a mesma coisa não dá não. Tá bom, uma escolha boa de Gideão, foi ou não foi? Mas olha o resultado, vamos lá para o resultado. Primeiro resultado, versículo 33. E sucedeu que quando Gideão morreu, os filhos de Israel se tornaram a prostituir após os Balaíns e puseram Baal-Berite por Deus. Primeiro problema. Segundo problema. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara das mãos de todos os seus inimigos. Terceiro problema. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. E complemento esse texto com o capítulo 9 e o versículo de número 18, que diz assim: porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e matastes os seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. Sabe o que aconteceu? A morte de Gideão. Após a morte, Israel voltou para a idolatria. Após a morte de Gideão, Israel se esqueceu que Deus é quem dera as vitórias que eles precisavam sobre os seus inimigos. Terceiro, a genealogia de Gideão foi riscada porque matou todos os seus 70 filhos. E aqui, Jotão propõe uma parábola, dizendo o seguinte: olha, a oliveira não quis reinar, a figueira não quis reinar, a videira não quis reinar, e porque ela não quis reinar, o espinheiro reinou. Só que aqui Jotão está usando a parábola para dizer que quem rejeitou reinar foi quem? Gideão. Gideão não quis. Ele disse: eu não vou perder a gordura da oliveira, eu não vou perder a doçura do figo, eu não vou perder a alegria do mosto para ir cuidar de árvores. Capaz mesmo, como diz o mineiro, que eu vou ficar cuidando de igreja, de departamento, vou ficar cuidando de povo. Se eu posso ficar em casa tranquilo, deixa isso daí para os outros. Eu quero ter uma boa velhice. Tudo bem, Gideão, tenha a sua boa velhice, mas é o seguinte: se você rejeitar o chamado de Deus na tua vida, você vai comprometer não só o seu presente, mas vai comprometer o seu futuro. Deus não te chamou para ficar apegado na oliveira, na videira ou na figueira. Deus te chamou para governar, para liderar, para reinar, Gideão. Glória a Deus. Aleluia. Tem momentos na nossa vida que a gente quer ter uma boa velhice. A gente pensa igual o Gideão, fala: eu não vou ficar mexendo com esse negócio mais não, estou cansado, as árvores são muito ingratas, agora eu não vou abrir mão da minha gordura, não vou abrir mão do meu figo, não vou abrir mão do meu mosto. Só que se você não fizer, olha o texto, versículo de número 4 do capítulo 9. E aqui eu começo a encerrar. Olha o texto. E deram-lhe 70 peças de pratas à casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Sabe o que aconteceu? Gideão não quis, os filhos também não quiseram. Gideão diz: não vou mexer com isso não, gente, deixa isso aí para lá. Resultado, Abimeleque contratou alguns ociosos e levianos que viviam sem fazer nada nas praças, só esperando alguém chegar para alugá-los, para comprá-los, para fazer o serviço fácil e sujo. E ao invés de Gideão e seus filhos reinarem sobre Israel, Israel caiu na mão de ociosos e levianos. Israel caiu nas mãos de Abimeleque e esses tipos de homens
Todas as vezes que eu e você abre mão do chamado que Deus nos deu, sempre vai aparecer ociosos e levianos para ocuparem o nosso lugar. É por isso que em muitos lugares por aí, o que não falta em alguns púlpitos são ociosos e levianos que querem ganhar a vida fácil no teu lugar, no meu lugar, porque um dia nós abrimos mão para poder ter uma boa velhice, para poder não ter problema, porque a gente diz mexer com o povo é dar trabalho, mas quando você abre mão do chamado de Deus, Abimeleque, Satanás, já tem ociosos por aí, e levianos. Eu estou usando a palavra ociosos, porque nós estamos num ambiente de culto, mas se você pegar o original, é uma palavra muito feia. São pessoas que não fazem nada, são pessoas que não têm nada, ficam por aí vagando de lá para cá, vivendo uma vida sem congregar, sem ter um pastor, sem ter alguém que o instrui, que o discipula. E às vezes a nossa igreja cai na mão, ou o microfone cai na mão de um tipo de gente desse jeito, porque quem tem rejeitou o chamado, porque quem tem preferiu não sofrer mais pela causa de Cristo. Mas nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, não deixe os ociosos e levianos fazerem o teu papel. Eu sei que está difícil, eu sei que você está sofrendo, mas continua fazendo a obra de Deus. Deus não chamou para apenas uma batalha, Deus te chamou para liderar até o fim. Pastor, mas e aí? Quando eu ficar velho, prepara teu sucessor, porque Israel pediu para ele: tu, teu filho e o filho. Aleluia. Se você sair de cena sem preparar alguém para te suceder, você também fracassou. Então, em nome de Jesus, abra mão da boa velhice. Diga para a pessoa que está do seu lado: renuncie à boa velhice. Tem alguns que não tiveram nem coragem de falar, hein? Paulo não terminou na beira da praia de Mileto. Paulo terminou numa prisão. Ele não teve uma boa velhice, mas ele disse ao seu filho na fé: eu combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a minha fé. Agora eu estou aguardando a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Oh, aleluia. Pode ser que eu não tenha uma boa velhice, mas os nossos filhos não serão dominados pelo sistema de Abimeleque e por ociosos e levianos. Louvamos a Deus pelos nossos deputados estaduais e federais, incluindo o nome do pastor Paulo e irmã Marta, senadores que a igreja tem. Esses estão ali lutando, mas a igreja não pode parar só neles, tem que continuar gerando filhos de filhos. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor José Wellington e pastor Wellington Júnior, mas não pode terminar só neles. Nós precisamos ter da genética deles outros filhos, genéticas ministeriais, espirituais, para dar continuidade. Nós não podemos permitir ociosos e levianos assumirem os nossos púlpitos, os nossos altares, e querer falar com o nosso povo para que eles voltem à idolatria, deixem de servir o Deus de Israel. Mas nessa manhã nós abrimos mão do mosto, da oliva, e nós abrimos mão do figo para permanecermos fiéis à chamada que Deus nos deu. Quem concorda com isso, dê um brado de glória a Deus.